Bluff, Eswade, Ayaulela, Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Hoje, nosso tema é o que está na epígrafe do Salmo 1, que é a felicidade do justo e o castigo dos ímpios, que é o resultado de ações, de atitudes negativas e não positivas. Então diz aqui a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Quando está falando aqui de varão, não só no sentido genético, mas genericamente, e globaliza. É mais do que feliz a pessoa que não anda segundo o conselho de ímpio e nem se detém em caminho de pecador, de erros, que é o errar, sempre, e nem se assenta na roda de escarnecedor. Ou seja, sabe ter e tomar postura. Por quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, que é o nosso manual de regra, fé, prática e conduta, que é a bula direcional e espiritual para nossas ações e atitude, racionalizada, não emotiva, como caminho de pecadores. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Então essa firmeza aqui é a fonte sustentável d'água, que é a palavra de Deus, fazer com que as condutas e a atitude, que é o fruto que dá na estação própria, quando tivermos que tomar atitudes ilibada própria, e cujas folhas não caem, ou seja, são atitudes exemplares que permanecerão, como essa relatividade permissiva, que é aquele que medita na palavra de Deus e não passa a ser um egoísta. E diz aqui, por quê? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, a tendência do vento é rodar a moinha sempre faz com que a água vai se direcionando. Você sabe para que tem uma finalidade. Porque diz que pelo que os ímpios não subsistirá no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Os que andam errado vão permanecer agrupados dentro daquilo que é íntegro, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o escarnecedor, conforme nós vemos, é aquele que zomba de outra pessoa, é um indivíduo que trata outra ou a outros com desprezo. E quanto a esse desafeto que a gente sofre, que sofremos, quantos são os desprezos que às vezes somos banalizados, ridicularizados pelos que se acham superiores a outrem. Mas os que meditam na lei do Senhor, eles não têm essa atitude egoísta. Eles têm, sim, a relatividade, que é o amor ao próximo, ajudar o próximo, é essa sensibilidade, que é a estação própria frutífera, dar o seu fruto na estação própria. E conforme eu falei, a atitude que prospera do verdadeiro cristão, não do religioso pomposo, que espalha essa unidade cristianizada, que ele age com essa ação imperativa luciferiana, escarnecendo
trazendo esse desafeto. Então, são esses pontos, socorros espirituais que deveriam estar agregados àqueles que precisam ser libertos para permanecerem nesse caminho justo do Senhor, para não sofrerem a consequência da condenação eterna do erro. Porque tudo que o homem plantar, ele colherá, tudo que ele semear, ele cefará. É essa a expressividade da palavra de Deus orientadora que há de trazer o juízo, quer toda obra boa, quer toda obra má. Por quê? Caminho de pecadores se assenta na roda de escarnecedores. Eu posso dizer de conselhos que às vezes eles induzem a tomarem atitudes ruins e não boas, pois vem assim daquela amizade que, quando temos o dom de discernir, entendemos que é inimigo, que não percebemos essas atitudes ímpias. Eu sempre cito, dentro dessa falha do ser humano, que é a arrogância, intolerância, o egoísmo, a ingratidão, os interesses, a ansiedade e esse desobediente rivalista, falso, e apoia essa atitude do orgulho superior, que talvez eles se acham melhor. Mas aqui diz que os que meditam na lei do Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria e cuja suas folhas não caem. Mas aqui diz que não são assim os ímpios, cuja moinha o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ímpio é aquele desumano, o ímpio é aquele desnaturado, insensível. O ímpio é um herege, eu posso dizer assim, um incrédulo. Ele não tem a fé nos seus valores, são contrários aos estabelecidos, que é o senso comum. Ele é contrário à moral, à justiça. Ele não age com misericórdia. É o resultado do ímpio, é aquele que pode fazer o bem, não faz e ele peca. Como está em Tiago 4,17, essa atitude maligna, que é a do pode fazer, deve fazer, tem que fazer e não faz, por causa do seu egoísmo. Essa ingratidão, porque nós precisamos um dos outros, mas dependemos de Deus, que é longânimo, misericordioso e piedoso. Pois até depois de mortos precisamos um dos outros para nos carregar, para sermos enterrados. Mas como diz aqui, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu poderia até citar que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, todas as coisas boas, ilibada, como Paulo disse, e aprendeu com as atitudes que ele mesmo cometia na vida, e ele agora faz essa faculdade do conhecimento próprio. E ele às vezes cita sobre dons espirituais, que é o fruto também do Espírito. O Espírito de Deus doutrinando nós para ter essas ações boas, que são os frutos que dão na estação própria, ou seja, as ações que é para ser cometida boa, não ruins. Eu poderia falar que isso é a sabedoria, que o temor do Senhor é princípio de sabedoria.
E dentro disso, eu sempre prismo pelo dom de discernimento para tomarmos atitudes benéficas e não maléficas. Mas que fica essa mensagem bem expressiva nessa manhã de sexta-feira de bênção na tua vida. E eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.